E aí, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um vídeo nosso aqui no canal do YouTube. E hoje eu quero mostrar na prática a respeito do uso dos lápis, a posição do uso dos lápis para conseguir alcançar um resultado mais suave e preciso no desenho realista. Na verdade, o vídeo anterior a esse, eu tratei desse mesmo assunto, só que de uma forma muito teórica, só falando realmente como que a coisa funciona, como que eu faço, como que eu indico a maneira melhor de alcançar esse tipo de resultado. Só que aí nos comentários muita gente pediu para que eu mostrasse isso na prática. Então eu estou fazendo esse vídeo para mostrar realmente como que é a forma que eu trabalho com os meus lápis, o tipo de ponta que eu deixo para poder alcançar um resultado mais suave, mais preciso no sombreamento e assim conseguir um trabalho mais limpo. Vale lembrar que a gente tem um curso virtual voltado para o desenho realista e se você quiser saber mais, basta clicar no link na descrição desse vídeo. Se você gostar desse vídeo aqui, você dá o seu like, se inscreva no nosso canal e ajuda a compartilhar essa arte que tem crescido muito nos últimos tempos. Outra coisa, durante o vídeo você vai ver que eu aponto o lápis com um apontador de manivela, né? E muita gente chega aqui no meu canal e não sabe que eu tenho uma deficiência física, né? Eu não tenho o braço direito. Então, na hora que for ver eu apontar lá, vai ver eu colocando o braço e muita gente que não conhece vai estranhar, vai falar, mas o que ele tá fazendo, né? O que é isso e tal? É apenas uma deficiência física que não me impede de fazer o trabalho que eu faço. Então fica com a gente nesse vídeo que vai ser bem legal. Vamos lá. Bom, aqui eu quero começar mostrando uma ponta que é o estilo de ponta que a maior parte dos desenhistas usam, ou pelo menos o pessoal que está começando a desenhar, que é essa ponta mais gasta, apontada com estilete, né, e que produz um traço mais grosso e ao mesmo tempo rústico. Eu quero explicar um pouco o que eu quero dizer com rústico quando eu me refiro a essa forma de sombreado. O rústico que eu digo é quando fica granulado. Ó, você percebe que fica pontinhos brancos no meio do sombreamento. E esses pontinhos brancos são os poros do papel, que o lápis, por ele estar com a ponta grossa, ele não penetra nesses poros do papel. É a mesma coisa eu pegar um lápis com ponta mais fina e usar ele deitado, porque quando eu uso ele deitado, a ponta também não está penetrando no papel, nos poros do papel, né? E ele acaba ficando poroso também, né? Porque essa palavra poroso ou rústico, no caso poroso, já se refere aos poros do papel que fica granulado, né? Então essas três palavras eu uso muito e que basicamente quer dizer a mesma coisa, que é um desenho poroso, um desenho rústico ou um desenho granulado. Eu quero dizer a mesma coisa, que fica com esse aspecto. Esse aspecto, normalmente, se você perceber, a maior parte dos desenhos artísticos que são feitos com traços mais rápidos e sombreamento mais solto, ele fica com esse aspecto mais rústico, até porque ele não é esfumado. E quando se esfuma, ou seja, quando passa um esfuminho ou alguma ferramenta para esfumar o desenho, ele perde essa característica dos traços. Então, ou seja, não é que isso aqui é errado, é que é um estilo de sombreamento diferente do que a gente aplica no desenho realista. No desenho realista, eu preciso ou prefiro trabalhar com lápis mais em pé, ou melhor, na mesma posição que eu estou usando esse. Esse aqui, essa sombra que eu fiz com ele em pé realmente também, mas por ele estar com uma ponta muito grossa, ele não penetra nos poros do papel. Se eu pegar esse mesmo lápis e fazer nele uma ponta mais afiada como essa e trabalhar com ele na mesma posição, em pé, repara como fica. Ó, repara como ele fica menos poroso. Aí você vai dizer, mas esse aí é outro lápis. Realmente, esse lápis aqui ele é um pouco mais duro porque ele é um lápis HB. Mas eu vou pegar esse outro lápis B, que é o mesmo que eu estava fazendo aqui, ó. Vou apontar ele e vou usar essa ponta mais fina e com ele em pé, para você ver o resultado que a gente alcança. Bom, aqui para apontar ele eu vou usar o apontador de manivela, né, da Derwent. Eu uso muito dessa marca ou da marca Cis. E esse apontador é o seguinte, você tem que puxar ele, trava, e aí essas duas orelhinhas é onde você vai colocar o lápis, né? O lápis vai entrar aqui e a hora que você começa a rodar a manivela,
Todo esse mecanismo, ele empurra o lápis, ele pressiona o lápis para dentro, empurrando ele, e lá dentro tem toda a estrutura que vai girando e tirando o excesso de madeira e de grafite, deixando uma ponta afiada. Vamos lá, eu vou puxar aqui para você ver como que isso funciona na prática, né? Eu puxei aqui, agora eu vou colocar a ponta, vou girar. Pronto, tá vendo? Rapidinho. Tá aí a ponta que ele faz, olha. Tá vendo? Bem afiado. Olha a diferença dessa ponta para uma ponta de fábrica. Esse é o lápis quando tá novo, ele vem com essa ponta. E o apontador normal, aqueles de depósito, aqueles que você usa na escola, ele faz a ponta parecida com essa aqui, né, do azul. E esse de manivela faz essa outra ponta. Olha a diferença, não só no tamanho, mas também no ângulo, né? Ele fica mais pontiagudo e com isso eu tenho mais precisão para trabalhar o sombreamento. Vamos continuar. Então agora com esse mesmo lápis apontado, é o mesmo lápis que eu fiz esse sombreamento aqui, eu agora vou fazer ao lado com ele mais em pé. E aqui tem outro macete. Se eu fizer indo e vindo do jeito que eu estou fazendo, ele produz um efeito. Ó, observa isso aqui, ó. Observa isso aqui. Menos poroso que o outro, porém ainda poroso. E se eu fizer, ao invés de indo e vindo, eu fazer numa posição só subindo, por exemplo. E depois eu venho trançando aqui, ó, deitando um pouco, inclinando. E aí inclino ainda mais o traço. Mas tudo numa direção só, nunca indo e vindo. Ou só indo, ou só vindo. Mas sempre numa direção só. Repara como fica. Bem menos poroso, tá vendo? Então, tudo depende da forma como você usa o lápis, se é a direção que você faz. A ponta, ela tem que estar sempre bem afiada e de preferência na mesma posição que você usa para escrever. Se eu pego um lápis mais duro, por exemplo, um lápis H da Staedtler, isso aqui ainda fica menos poroso. Vamos ver mais perto aqui. Ó, esse já é um lápis mais duro. Então, o que acontece? Por ele ser mais duro e consequentemente mais claro, eu posso acalcar um pouco mais ele, que ele não vai ficar escuro. E por ele ser também mais duro, ele vai amassar ou achatar ainda mais o granulado do papel, fazendo assim penetrar melhor o grafite nos poros que ficam mais baixos, né, em relação ao granulado do papel, a granulação do papel. Ó, repara como fica bem mais homogêneo, tá? Então, para mim, a melhor posição de usar o lápis para mim é na mesma posição que se usa para escrever e sempre leve. Então, um exercício que você pode fazer é pegar um lápis H, um HB, começa um traço mais escuro e vai clareando com ele em pé. Para fazer esse sombreado mais claro, muitas vezes fazer com ele deitado, você segurando o lápis aqui atrás e fazendo ele deitado, você consegue fazer bem leve. Só que, ó, você há de concordar comigo que se você segura o lápis com a sua mão mais distante da ponta, menos precisão você vai ter no traço. Você consegue leveza e se for numa região grande, um fundo do desenho, você pode até fazer assim. Mas em partes que requer precisão, é necessário que você trabalhe com o lápis mais em pé, porque com ele em pé, se você tiver o controle da leveza da mão, você vai ter, além da leveza, você vai ter precisão para fazer pequenos detalhes, como poros na pele, como algum fiozinho, como alguma textura, tudo fica mais preciso. Outra coisa que é legal de entender também é que quando você começa um sombreamento, às vezes na hora que você começa, a impressão é meio estranha, porque ele fica todo rabiscado. Só que você tem que entender que é um processo de construção, ou seja, você tem que ir e voltar
naquele mesmo espaço, indo e voltando, às vezes invertendo um pouco só ou inclinando um pouco só a direção do traço, trançando, né, os traços entre si e formando uma textura mais homogênea. E isso vai fechar e provocar uma suavidade, sem deixar um aspecto rabiscado do lápis. E se você for esfumar, você pega um pedaço de papel higiênico, quando você sombreia, fica liso, tá? Esse papel que eu estou usando aqui é o papel Hahnemuhle, Nostalgie. Eu vou deixar o link na descrição do vídeo se você quiser conhecer. E é importante você ir brincando com esses lápis, não necessariamente dessa marca Mitsubishi. Eu uso muito da Staedtler, tá? Eu uso muito o da marca Staedtler. Esse aqui, por exemplo, é o 5B, esse é o HB, né, que já está mais usado, já está mais gasto aqui o nome. Esse é outro 5B, só que menor de tanto que eu uso, porque ele é mais macio. E eu uso bastante também nos meus desenhos a lapiseira 05 com grafite 4B, que tem um traço escuro e macio. E também ela deixa uma textura porosa. Então é importante, quando você for trabalhar com a lapiseira num papel que seja poroso, é legal você antes usar um lápis HB, por exemplo, porque daí você deixa a textura um pouco mais lisa e depois você vem com a lapiseira por cima. Ó, vou dar um exemplo. Aqui eu usei o lápis H e aí eu venho com a lapiseira por cima. Aí o que faz parecer que não fica tão granulado? É porque quando eu passo a lapiseira aqui, o fundo era branco, então os poros continuam brancos. Aqui os poros já estão cinza, então quando eu passo a lapiseira, continua poroso, mas pelo fato dos poros estarem cinzas, eles não ficam tão brancos e não realçam tanto quanto esse. Então é legal você fazer um fundo e depois, se você quiser, passar o esfuminho. Esfuminho, pincel, papel higiênico, isso pode ser o assunto de um outro vídeo, onde eu posso mostrar o que cada um produz. Repara como fica homogêneo, né? E a gente consegue um resultado bem bacana, ok? Bom, é isso. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa o seu like aí, se inscreva no nosso canal e deixe seus comentários dando sugestões de novos vídeos que a gente pode estar gravando para esclarecer a dúvida da galera que está começando no desenho realista. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Até mais.